dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. O meu nome é Filipe Carvalho, estou na companhia dos dois Pedros, Pedro Cabrita e Pedro Filipe. Bom dia aos dois. Bom dia. Bom dia. Vamos começar com um dos temas internacionais do momento, os protestos no Brasil. Protestos que começaram contra o aumento do preço dos transportes públicos, mas claramente as principais razões para tanta violência e tantas pessoas na rua são outras. Pedro Cabrita, queres começar por explicar quais é que são as verdadeiras razões por detrás deste protesto? Bem, relativamente às manifestações no Brasil, houve dois momentos. Claramente dois momentos. O primeiro momento foi o momento em que houve uma manifestação geral das pessoas por causa do aumento das tarifas dos transportes, aliado ao evento desportivo da Taça das Confederações e ao problema que os manifestantes reivindicaram, que é o facto do Brasil estar a gastar milhões e milhões no caso deles, de dólares, em eventos desportivos como a Taça das Confederações, ou o Mundial, ou os Jogos Olímpicos. E de facto, depois, tal como noutras manifestações, um pouco aquilo que aconteceu em África, com as manifestações no Egito, etc., é que depois as coisas tornam-se mais gerais. E hoje em dia as manifestações que nós temos a oportunidade de ver nas televisões, as pessoas já estão a reivindicar tudo, já estão a reivindicar uma mudança de modelo, uma mudança de governo, uma mudança de política, e aquilo que no início parecia ser apenas uma manifestação contra um aumento nas tarifas dos transportes passou a ser um pôr totalmente tudo em causa, o que faz com que as pessoas, nós que estamos do outro lado do Atlântico, olhemos de uma forma diferente para o Brasil nos últimos anos, porque nós olhámos sempre para o Brasil como um país a crescer, nós todos queríamos ir para o Brasil, não é? Era um pouco aquele sonho já, o Brasil estava a crescer às vezes 2 dígitos, e agora está tudo posto em causa. Pedro Filipe, pegando naquilo que o Pedro Cabrita disse em relação à visão que os portugueses têm do Brasil, tu achas que os brasileiros também têm uma própria visão errada do país? Ou seja, eles acreditam piamente no futuro e na economia do seu país, ou achas que ainda há muito caminho para percorrer? Não, acho que os brasileiros só têm uma visão enviesada do seu país quando se trata de futebol. Só aí é que eles acham que Deus é brasileiro e tudo é muito bonito. De resto, eles não o têm, eles têm noção das dificuldades que o país atravessa. Acho que os portugueses e muitos dos europeus, nós particularmente, pela ligação que temos com o Brasil, tínhamos de facto uma visão enviesada, como também temos de Angola, não é? Que fazemos o Eldorado e dizia o Pedro e bem, e toda a gente quer emigrar para lá. É expectável, quer porquê? Porque o português que emigra para países como o Brasil ou como Angola não vai viver como a maioria da população. Vai viver como aquela parte mais privilegiada, classe média, média alta no mínimo, não é? Então isso é expectável que queremos emigrar para lá, porque somos mais qualificados e mão de obra portuguesa no Brasil é muito bem paga, e é muito qualificada e tem uma grande valorização social. O brasileiro médio não está bem assim, até porque a economia cresce a 2 dígitos, mas isso não se reflete automaticamente na vida do cidadão que está na favela. Mas eles tendo noção dos problemas que existem no país, não podiam ter resolvido esses mesmos problemas ou tentado resolver de outra maneira? Essa é a reivindicação que as pessoas fazem, não é? É isso que agora está em causa. Bom, se o país está a crescer tanto, se há dinheiro para uma Taça das Confederações, reparem que isto estão praticamente seguidas. Sim. Jogos Olímpicos, Taça das Confederações e o Mundial, e depois não há dinheiro para escolas, não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para a saúde. E aqui a questão é a austeridade, porque eles estão a aumentar os preços das tarifas sem aumentar as qualidades. Que a qualidade, quer dizer, é aqui agora estamos aqui a retroceder e temos que aumentar aqui os custos de vida. Mas acho que os brasileiros estão a fazer aquilo que nós não fizemos na altura, não é? E que deixámos, porque somos todos culpados também da situação em que hoje estamos, nós não fizemos a mesma coisa. Porque nós, se tivéssemos feito a mesma coisa, se calhar também tínhamos reivindicado que não se deviam ter construído 10 estádios de futebol para depois agora ficarem todos às moscas. E é precisamente isso que os brasileiros agora dizem. Por exemplo, o estádio de Brasília, que ainda não se percebeu qual é o clube não há lá que vai... nenhum clube, não é? É como o nosso estádio do Algarve. Exatamente. É como o nosso estádio do Algarve. Não há nenhum clube que vá jogar naquele estádio. Para que gastar milhões? E depois esta obra, não é? Como todas as nossas obras, também derrapou. Porque o orçamento, que já era elevadíssimo, derrapou completamente. Mas isso foi uma herança colonial que os portugueses deixaram lá bem vincada. Portanto, ficou lá mesmo... Essa não suplantaram. Acho que é apenas natural que as pessoas venham para a rua e que venham exigir esta política de pão e circo para os olhos das pessoas. E elas não se vão preocupar com mais nada. Mais tarde ou mais cedo vai ter que acabar.
E é isso, e esta está aqui a mensagem. E ainda por cima está a ser posto uma coisa que no Brasil toda a gente achou que era religioso, que era o futebol. Todos temos aquela... O Brasil é samba e futebol. E o futebol eles nunca vão mexer. E se calhar vão mexer. Porque, quer dizer, não faz muito sentido eu estar a ver o Neymar fazer grandes fintas e dar 4-2 à Itália, que é muito bonito, mas depois estar a passar fome ou estar a ver a tarifa de um autocarro que eu apanho todos os dias para ir trabalhar, aumentar e estar a ver menos dinheiro do que aquele que já tenho. E estamos a falar ainda de um país que ainda está em vias de desenvolvimento. Não estamos a falar ainda de um país de primeiro mundo. É preciso ter isso em consideração. Isto já não paga, já não compensa. Já não se esquece tudo. Mas o número de pessoas que se viu nestas manifestações, e são muitas, em várias cidades, englobam só as pessoas mais pobres ou acham que já têm um outro nível de pessoas, classe média alta? Não, acho que também há da classe média, porque também há um mecanismo de solidariedade entre as pessoas e também porque, se não vejamos, o Brasil é um país que tem muitos milhões de pessoas, portanto é tudo à grande. Eu acho que aqui a particularidade engraçada destas manifestações no Brasil é o facto de, se calhar, ninguém estar à espera, muito menos os seus governantes, de que seria pelo futebol que estas manifestações começassem. Portanto, isto é engraçado, não é? Se calhar nunca ninguém pensou nisto e achavam que, não, no futebol podemos gastar os milhões todos, podemos fazer estas negociatas, porque toda a gente vai aplaudir. Os brasileiros deram uma grande lição de moral, sobretudo a quem os governa. Eu acho que o que reflete isso também é as declarações de Pelé. Não é? Que vem dizer, não, as pessoas devem ir para casa já, então agora estarem a pôr em causa o futebol e a seleção, isto não é coisa que se põe em causa, que deram mais uma vez um atrito entre Pelé e Romário. Sim, mas isso já é uma... Isso é um clássico tão grande como o Brasil jogar no Maracanã. Mas acho que as declarações de Pelé dizem exatamente o estado de espírito que se vive entre alguma classe dirigente e classe alta brasileira, que não é compreensível. Dizer, as pessoas o que é que estão a fazer? Então agora estão-se a manifestar contra o futebol. Não tem nada para manifestar, vão para casa. As pessoas não se estão a manifestar contra o futebol, estão-se a manifestar contra aquilo. Não, houve vaias à seleção brasileira, agora já acabaram. Mas, sim, mas não é diretamente ao futebol houve em si. tentativas de boicotes no Estado. O Rio de Janeiro teve que dar um feriado, a última vez que o Brasil lá foi feriado de um dia para as pessoas irem lá, porque houve tentativas de boicotes aos jogos. Quer dizer, as pessoas estão-se a manifestar contra aquilo que é mais visível. E estão a pôr, até injustamente, porque os jogadores e a própria seleção não têm culpa disto, não são eles que fazem as leis. Mas isso é que mais greves, há sempre há sempre vítimas inocentes. Estão a sempre as vítimas inocentes e os danos colaterais. Estão a pôr injustamente a seleção e o futebol todo como se fosse o criador deste estado de desigualdade no Brasil, que claramente não é. E uma questão aqui que eu acho que é interessante é a comparação com outros países onde houve várias revoluções. Por exemplo, agora, recentemente, em relação à Turquia, e como houve no Egito também, este espírito revolucionário que tem surgido nos últimos anos, em que se começa por uma simples questão, mas depois se extravasa para outras, acham que isto teve influência também nestas manifestações? Ou seja, é esta a altura em que as pessoas devem rebeliar contra o sistema? Não, mas vamos lá ver uma coisa. Não é a mesma coisa aquilo que aconteceu. São razões diferentes. Não, nem é só as razões. Aquilo que se quer mudar é diferente. Porque no Brasil, só a forma como se reúnem as pessoas, a utilização das redes sociais para o efeito, isso é que é similar. Porque no Brasil ninguém está a pedir revoluções. Ninguém está a querer passar de uma ditadura para uma democracia. Isso já acontece. Mas são situações completamente diferentes. Não, na Turquia há quem ponha o Estado em causa porque o Estado não está a cumprir com aquilo que se comprometeu, sobretudo na questão religiosa. Portanto, é completamente diferente. São questões diferentes. Isto é, acontece num lado e por razões diferentes acaba por se criar um espírito e uma vontade de também se querer mudar as coisas. Sim, isso acredito que sim, mas não com o mesmo objetivo. Acho que são objetivos completamente diferentes. Eu acho que no Brasil é mesmo reivindicar o cotidiano, o gastar dinheiro nos transportes quando não deveria ser aumentado porque andam a gastar milhões e milhões nos estádios. A questão da Turquia e do Egito são coisas completamente diferentes. Não acho que sejam similares, só na forma, não no conteúdo. Não, acho que de facto a questão da Turquia e do Egito não tem nada a ver e não são de todos similares. A questão da Turquia, já aqui tivemos a oportunidade de discutir, está a ver agora porque um governo que é democrático, e a Turquia é um Estado democrático e laico, quer impor leis de um conteúdo mais religioso, enquanto no Brasil, obviamente, que isto não se passa, mas há muita gente que já começa a pôr o Estado em causa. E isto é até curioso quando não, mas no seu sentido de regime político, não é? Não querem passar para outro regime político. Porque na Turquia também não. Querem exatamente manter o que têm e é isso que eles acham que estão a ver afetado. No Brasil, o que querem é um Estado mais social. E isto é curioso, é exatamente. E a grande diferença para mim das duas é a reação de quem está no poder. Ou seja, enquanto quem está no poder na Turquia
tem uma reação de vamos fechar-nos e os manifestantes são maus e vamos adicionar mais polícia e isto não vai parar e vai ser quase uma guerra civil. Quem está no Brasil, as coisas começaram assim, descambaram ainda mais, e sendo o PT que está no poder e sendo um partido de esquerda que tem uma tradição muito de estar sempre junto do povo, estar sempre junto dos trabalhadores, estar sempre junto dos favelados, estar sempre junto dos sem terra, não podia, nem sequer era ideologicamente coerente, ter a mesma reação que quem está no poder na Turquia. Então tentar amenizar as coisas, já se reuniu com manifestantes, apelou à polícia para que não entrassem em confrontos diretos com os manifestantes, o que nem sempre é possível, e de facto a reação de quem está no poder é que está a ser, para mim, a verdadeira diferença entre as duas. O que é que acharam do discurso de Dilma Rousseff, que falou recentemente e tentou encontrar aqui um consenso para o problema, referindo que o dinheiro que vai ser ganho pelo Brasil com expropriações petrolíferas na sua costa vai ser reutilizado em educação, em outro tipo de questões sociais. Acham que é uma maneira de ceder em relação aos protestos com o intuito de acalmar as hostes, ou realmente há aqui uma vontade mais socialista, mais próxima do povo, de melhorar realmente a vida dos brasileiros? Essa questão que relevaste, não acho que isso é se tapar o sol com a peneira, não é? Estar a dizer não se preocupem porque temos reservas de petróleo e vamos utilizar isso para gastar naquilo que devemos. Então já deviam ter feito isso, não é? Portanto, aquilo que os manifestantes reivindicam é que não se gaste dinheiro quando não há necessidade. Não é agora vir a Presidente do Brasil dizer não se preocupem porque temos muito mais, mas o que vem a seguir é que vai ser gasto onde deve ser. Isso eu acho que isso aí foi um bocadinho... E percebo, é pôr água na fervura, é tentar dar um bocadinho a volta, mas eu não engoli esses argumentos. Vês a mesma coisa? Vês o mesmo pensamento, Pedro Felipe? Eu vejo, claramente, porque quer dizer, este pensamento é impulsionado pelas manifestações. Se estas manifestações não tivessem ocorrido, Dilma nunca o teria dito. Os preços dos transportes que já baixaram, porque afinal já se refizeram as contas e já se viu que afinal era viável manter, nunca teriam baixado. Por isso não pode haver aqui uma matriz ideológica na base destas decisões. Há aqui sim a pressão popular das ruas a surtir efeito sobre o Executivo brasileiro. Passando para o segundo tema de hoje, um episódio insólito que aconteceu na Câmara de Portimão. O vice-presidente Luís Carito, durante uma investigação da Polícia Judiciária que terá ido à Câmara relativamente a buscas, terá alegadamente engolido um papel retirado das mãos da própria polícia, engolido o papel de modo a que não houvesse provas contra ele. Este é mais um episódio insólito de vários dirigentes e vice-dirigentes de câmaras municipais. Como é que se pode classificar um episódio destes, Pedro Cabrita? Não, é inaceitável? Este é o episódio insólito, ponto. Eu acho que nunca houve um episódio destes tão insólito, sobretudo na sua vertente mais cómica. Tu frisaste alegadamente, mas não. Portanto, essa situação é mesmo real, não é? A polícia já veio dizer isso e não tinha razões para estar a inventar, até porque... Ele está preso por causa disso? Não, a medida de coação foi essa, mais gravosa precisamente por isso, mas isso não foi o que o juiz alegou para haver a prisão preventiva. Agora, o que acho engraçado é que não sei o que é que pode passar para a cabeça de uma pessoa cometer um ato desses, porque obviamente e objetivamente iria sempre agravar a sua pena, ou no caso ainda mais intensificar a desconfiança de que cometeu algo ilícito. Não, ele veio dizer que o documento não tinha nada que incriminasse, era apenas uma declaração declaração pessoal que era constrangedora. Pois não sei, só quando se souber o que é que se passa, eu posso puxar pela cabeça, mas não me vem à cabeça nenhuma situação que possa... Sendo que a mulher lhe terá dado um copo com água para engolir o papel, não vá o senhor engasgar-se. Portanto. Sim, mas isso foi um comportamento correto e louvável, porque senão até podia ter causado algum dano à pessoa, não é? E eu acho que agora... Eu confesso que prefiro os meus papéis e as minhas provas a acompanhar com vinho tinto. Sempre que ingiro uma prova eu acho que ou outra... Eu acho que aqui o problema é exatamente isso que tu disseste. É o comportamento similar de muitos autarcas no nosso país, que têm sempre este tipo de questões, mas relevava também o papel da investigação da polícia. Em termos dos tribunais não sabemos se vai acontecer alguma coisa, porque normalmente nunca acontece, mas pelo menos em termos de investigação o facto é que a polícia anda a fazer alguma coisa, não é? Porque se estes casos e outros similares noutras autarquias espalhadas pelo país têm levado a este tipo de situações, é porque a nossa polícia ainda investiga, ainda é competente.
Agora, se este caso vai ser mais um caso daqueles que depois não acontece nada, só o futuro dirá. Achas que haverá aqui uma maior atenção por parte da polícia, como o Pedro Cabrita disse, em relação aos poderes locais, ou seja, aquilo que é corrupção local, desde os casos de Isaltino Moraes, Fátima Felgueiras e agora este, há realmente uma maior atenção por parte da Polícia Judiciária a este tipo de acontecimentos? Eu acho que a atenção da polícia para com os autarcas é evidente, por isso é que volta e meia, como disse o Pedro e bem, vem um caso à baila de mais... Tirando aquele autarca com o Avelino Ferreira Torres, aquele... esse aí, a polícia não conhece tipo de... Esse aí não. Vem um autarca ser julgado, ser indiciado por crimes, por corrupção, por todo o tipo... Pois é que nos tribunais não se passa nada. Há ali um filtro nos tribunais que não deixa que aconteça nada. A maior parte deles são condenados, a maior parte deles ficam com pena suspensa, que é essa a pena para crimes de colarinho de banco em Portugal. Eu acho que isto já devia estar previsto no Código Penal. Já acho que nem devia lá estar uma pena, devia dizer mesmo que a previsão do artigo devia ser qualquer coisa como aquele que cometer um crime de colarinho branco é condenado a uma pena suspensa de X a X. E pronto, e ninguém ia preso e ao menos tínhamos a sensação que de facto a justiça estava a ser cumprida, porque já sabemos como é que estes casos vão acabar. Como é que achas que vai ficar a Câmara de Portimão, Pedro Cabrita, a nível de confiança por parte dos seus eleitores? A Câmara de Portimão emitiu uma declaração que irá emitir uma declaração. Portanto, nesta semana, que é isso que eu não percebo, é que a Câmara Mas isso é o que ia dizer. Exatamente. Portanto, a Câmara vem dizer que vai emitir uma declaração, quase passado uma semana. Portanto, vou aguardar. Eu acho que não deve haver, sobretudo, não deve haver uma certa confusão com os trabalhadores da Câmara Municipal, porque não tem nada a ver com o assunto, não é? Não podemos agora estar a misturar. É provável que esta situação seja utilizada pela oposição para poder ganhar votos, mas isso é normal. Só uma situação destas é normal que isso possa acontecer. Não nos podemos esquecer que as pessoas em casa faziam parte, ou iriam fazer parte da lista que irá concorrer à Câmara Municipal por parte do Partido Socialista. Diz-me uma coisa, as pessoas em Portimão não têm medo que haja gente a engolir votos nas urnas? Alguém? As listas do PS... que descontente com algum resultado, se calhar é por isso que desde o 25 de Abril que a Câmara Municipal de Portimão é do Partido Socialista. Se calhar é por aí. Talvez uma proibição de levar garrafas de água para quem está a contar os votos. Vamos passar ao Minuto Livre de hoje da autoria de Pedro Filipe. O Minuto Livre versa sobre Paulo Braga Lino. Quem é este senhor? Paulo Braga Lino é o ex-secretário de Estado da Defesa que se demitiu esta semana para, segundo o próprio, continuar com o normal e regular funcionamento do Governo. Porquê é que se demitiu? Paulo Braga Lino demitiu-se porque, enquanto diretor financeiro e administrativo do Metro do Porto, foi alvo de uma auditoria, o Metro do Porto, e a Agência de Gestão e Tesouraria da Dívida Pública, é uma empresa pública feita para auditar as contas do Estado, descobriu que sobre a sua gestão houve perdas para o Estado e para o Metro do Porto, nomeadamente, de quase 1.000 milhões de euros. O Executivo achou que era demasiado, não é, ter um secretário de Estado que estava diretamente associado aos contratos das SWOPs, onde, mais uma vez, parece que há aqui um algoritmo qualquer que faz com que o Estado perca dinheiro diariamente com este tipo de contratos. Decidiu, então, remover Paulo Braga Lino do Executivo. Perguntam vocês, muito bem, foi punido com a sanção que merece. Claro que foi. Paulo Braga Lino, como foi excluído do Governo por ter cometido, não vou dizer dolosamente, mas pelo menos por ingenuidade ou incompetência na sua função, enquanto diretor financeiro e administrativo do Metro do Porto. E para onde é que ele foi? Foi exatamente para diretor financeiro e administrativo do Metro do Porto, porque são as suas funções. Então Paulo Braga Lino está lá. E foi perguntado à tutela, não é, ao Ministério, como é que é possível que alguém que sai do Governo porque é incompetente em funções volta às mesmas funções. E o que é dito pela tutela? Não se preocupem. Porque ele está nas mesmas funções, mas já não tem os mesmos pelouros. Nós tirámos-lhes toda a autonomia que ele tinha para gerir o Metro do Porto financeiramente. Já só faz matérias administrativas. E perguntaram à tutela, então e o salário? Pois, nisso é que nós não podemos mexer. Por isso, sanção de Paulo Braga Lino. Sai de secretário de Estado da Defesa, volta para o seu antigo cargo de diretor financeiro e administrativo, tiram-lhe as funções financeiras, mantém o salário e está lá, só a fazer funções administrativas. É isto. Ainda dizem que este governo é intolerante para com a função pública. Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Já sabem que se quiserem enviar sugestões de temas podem fazê-lo para olhardelince.fm@gmail.com. Este programa vai repetir na próxima quinta-feira. Da minha parte, Filipe Carvalho, e da parte do Pedro Cabrita e do Pedro Filipe, tenham o resto de um bom dia.